Você já ouviu falar da lei do vicaricídio? Oi, colegas! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre recentes avanços na legislação referente ao tema da violência contra a mulher. Quem me acompanha nas suas conversas viu que nós publicamos há pouco tempo atrás um vídeo bem completo sobre como a legislação brasileira, historicamente, acabou contribuindo para o quadro de feminicídios e violência contra a mulher que nós temos no Brasil hoje. Desde as ordenações filipinas até a lei do feminicídio, a gente foi acompanhando ali as mudanças na legislação. E no vídeo nós debatemos justamente um caso de violência vicária, que é aquela violência praticada por alguém para atingir o outro indiretamente e lhe causar intenso sofrimento. Essa violência acontece, por exemplo, quando um ex-companheiro mata os filhos, os pais ou outros parentes da ex-mulher para causar profundo sofrimento. E temos aqui uma boa notícia. Recentemente, em 9 de abril de 2026, foi sancionada a lei do vicaricídio, que é a lei 15.384. Essa lei altera a Lei Maria da Penha, o Código Penal e a Lei dos Crimes Hediondos, incluindo a violência vicária entre os tipos penais previstos na nossa legislação. Vamos olhar um pouquinho para o que muda nessas três legislações. Na Maria da Penha, o artigo 7º, aquele que trata das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, que eram a física, psicológica, patrimonial e moral, passa a incluir um sexto tipo, que é a violência vicária. Na lei, a violência vicária tem o seguinte conceito: qualquer forma de violência praticada contra descendente, ascendente, dependente, enteado, parente, pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher ou pessoa de sua rede de apoio, com vistas a atingi-la. No Código Penal, a mudança acontece com a criação do artigo 121b. O artigo 121 do Código Penal trata dos homicídios. Tem lá o homicídio simples, o homicídio qualificado, o 121A, que é o feminicídio, e agora o 121B, que traz justamente o vicaricídio. A redação do tipo penal vicaricídio é a seguinte: matar descendente, ascendente, dependente, enteado ou pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher, com o fim específico de causar-lhe sofrimento, punição ou controle, no contexto da violência doméstica e familiar. A pena prevista para o vicaricídio, que é de 20 a 40 anos, pode aumentar de 1/3 até a metade se o crime ocorrer na presença da mulher, se for contra criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com deficiência ou com descumprimento de medida protetiva. Por fim, temos a alteração também na Lei dos Crimes Hediondos, que é a 8.072 de 1990. Temos lá no artigo 1º, que trata dos homicídios, o inciso 1A, que é a lesão corporal gravíssima, o inciso 1B, que é o feminicídio, e agora o inciso 1C, que é o vicaricídio. Cabe lembrar que a lei que introduziu o feminicídio como crime autônomo também é recente. É a Lei 14.994 de 2024. Se você entrar no site do Planalto e olhar a redação do Código Penal e da Lei de Crimes Hediondos, vai ver que o artigo que trata do feminicídio nos dois dispositivos foi introduzido justamente em 2024. Esses são avanços recentes e muito importantes no nosso ordenamento jurídico. Afinal de contas, como nós falamos no vídeo lá no YouTube das violências, durante séculos a nossa legislação primeiro autorizava o assassinato de mulheres pelos seus maridos, alegando adultério e outras questões de ordem moral, e depois no Império, embora ela não autorizasse mais o assassinato da mulher, essas alegações elas eram atenuantes de pena. Vimos esse tipo de argumento também de violenta emoção, por exemplo, em casos bem mais recentes, como o da Leila Diniz, lá da década de 1970. Então temos que celebrar as mudanças na nossa legislação. E temos uma nova mudança a caminho, em gestação, que é a lei que criminaliza a misoginia. O projeto de lei é o 896 de 2023, ele está tramitando no Congresso Nacional. Ele visa criminalizar o ódio, repulsa ou aversão às mulheres, equiparando isso ao crime de racismo, previsto lá na Lei 7.716 de 89. O projeto de lei já foi aprovado no Senado e segue para a Câmara Federal. E, por fim,
todas essas legislações, que são importantíssimas, precisam de mecanismos para serem de fato implementadas. Nesse sentido, também agora em abril, foi reforçado o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, que havia sido instituído pelo Decreto número 11.640 em agosto de 2023. Há uma publicação recente da ONU Mulheres com o Ministério das Mulheres que traz muitas contribuições nesse sentido. E outra publicação importante também para a gente conhecer é o Retrato dos Feminicídios no Brasil, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que observa aí 20 anos dessa problemática, 2006 a 2026. Tudo isso, colega, é muito importante para o nosso trabalho no SUAS, tanto no aspecto preventivo, lá no CRAS, por meio do PAIF, do SCFV, quanto no aspecto interventivo, quando já temos a situação de violência instalada e estamos trabalhando na média complexidade, como no CREAS, no PAEF, né? Ou na alta complexidade, como nos serviços de acolhimento para mulheres em situação de violência.